Bom, pessoal, então vamos começar com o padrão septal. Então, o padrão septal vai ser o espessamento dos septos interlobulares, né, que é o tecido conjuntivo que separa os lóbulos pulmonares secundários, como eu mostrei para vocês. Os septos interlobulares espessados ao raio-x vão se mostrar, então, como linhas curtas de 1 a 2 centímetros perpendiculares contínuas à pleura, que são as chamadas linhas B de Keller, ou linhas alongadas, 6 a 2 centímetros, orientadas na direção dos hilos, as linhas A de Keller. Bom, a etiologia pode ser edema, infiltração celular, fibrose. Então, aqui embaixo tem um esqueminha, mostrando, então, que o espessamento intersticial se der por tecido inflamatório, vai se manifestar com pneumonias intersticiais, por material exógeno, pneumoconioses, por agentes infecciosos, algumas pneumonias atípicas, por células neoplásicas e linfangite carcinomatosa. O espessamento septal pode ser liso e pode ser nodular ou irregular. As causas mais comuns de linhas septais, como anormalidades radiológicas predominantes, são edema pulmonar e disseminação linfangítica de carcinoma ou linfoma, tá? Então, tem diversas causas. Lembrando que um padrão não exclui o outro, eles podem e se manifestam, né, de forma concomitante, mas a gente sempre procura verificar qual é o padrão predominante, tá? Para pensar nos diagnósticos diferenciais. Bom, aqui é um exemplo, para a gente ver as linhas B de Keller, esse paciente com edema pulmonar, tem esse infiltrado aí, essas opacidades intersticiais, né? E a gente consegue ver essas linhas tênues aqui, horizontais, que são as linhas B de Keller. Isso aqui é um catéter venoso central, tá? Localizado aqui na entradinha do átrio direito, tá bem posicionado. Então, aqui a gente tem uma radiografia, mostrando como aparece o padrão septal. A gente vê linhas horizontais bem tênues, além, é claro, das opacidades intersticiais, né? E o aspecto aqui do espessamento septal na tomografia, que a gente vê desenhado aqui o lóbulo pulmonar secundário. Então, o paciente com ICC, apresentando esse edema intersticial, né? A gente vê o espessamento septal e as linhas B de Keller. Na tomografia, a gente vê direitinho o que são essas linhas B de Keller, né? O espessamento dos septos, e no raio-x o que aparece é mais aqui subpleural, né? Então, aqui mais uma imagem, acho que eu já tinha mostrado essa imagem para vocês. Espessamento septal formando essas arcadas poligonais, e na região subpleural aparecem essas linhazinhas horizontais que a gente vê lá no raio-x, tá? Esse paciente era edema pulmonar também, estava com esse edema intersticial aí. Então, só para vocês verem, essa tabela é do livro do CBR, que traz os diagnósticos diferenciais aí para espessamento septal. É importante a gente guardar esses dois primeiros, que é o edema pulmonar intersticial, lá na insuficiência cardíaca, e a linfangite carcinomatosa, tá? Geralmente, o edema pulmonar vai ser espessamento septal liso, e a linfangite carcinomatosa, geralmente, que fala liso ou nodular, né? Mas geralmente é nodular ou irregular, tá? Pode ser liso, mas mais comumente é irregular. Então, aqui tem um exemplo de espessamento septal, né? Um espessamento septal irregular, focal aqui, né? No paciente com malignidade já conhecida, tem até um nódulo pulmonar aqui desse lado, mas só para vocês verem como é diferente o espessamento septal. Observem que parece que tem uns carocinhos, né? Que ele é irregular, não é lisinho como na insuficiência cardíaca, que pode ser assim focal mesmo, então só num lugarzinho. Bom, os padrões reticular e retículo nodular vão se manifestar na radiografia como inúmeras opacidades lineares entrelaçadas que lembram uma rede. Então, se fala em tela de galinheiro, que é esse aspecto aqui, tá? Percebam que tem linhas entrelaçadas, parecendo uma rede. Vocês conseguem perceber esse aspecto? Então, vai estar presente nas pneumopatias intersticiais fibrosantes. E reparem na diferença para opacidades alveolares, tá? Aqui são linhas que se cruzam. Então, na TC é possível individualizar os componentes responsáveis por esse padrão no raio-x, né? São as presenças de linhas intralobulares e septais. As linhas intralobulares é o espessamento intersticial no interior do lóbulo pulmonar secundário.
E o padrão reticular frequentemente reflete a presença de fibrose pulmonar, né? E na fibrose pulmonar a gente vai ter distorção arquitetural, com bronquiectasia, bronquiolectasia de tração, em linhas mais irregulares. Mas também pode ser visto na ausência de fibrose, que aí a gente vai ter linhas mais regulares e sem distorção aí da arquitetura do pulmão. Então, aqui é um exemplo, a gente observa esse aspecto rendilhado aqui, né? De opacidades intersticiais com esse aspecto reticular, tá? Esse aqui era um paciente com fibrose pulmonar e tinha essas opacidades aí lineares entrelaçadas, lembrando uma rede. Aqui a tomografia de um paciente com fibrose pulmonar, caracterizada então por linhas intralobulares, então percebam que tem essas redezinhas. E a gente tem também desorganização da arquitetura pulmonar, né, com brônquios dilatados, bronquíolos dilatados, ó. Então a gente vê até aqui na periferia, não é pra gente ver bronquíolo aqui, certo? Bem na área de reticulação, né? Bronquiectasias e bronquiolectasias de tração. Então, o padrão reticular está mais associado a essas fibroses, né? Principalmente vocês vão gravar a pneumonia intersticial usual, certo? É o padrão predominante da pneumonia intersticial usual e a distribuição geralmente é periférica e basal, mas tem várias outras condições associadas, inclusive exposição ao asbesto. Lembra que a gente viu lá da telectasia redonda, que também tinha a história de exposição, né? Tipicamente associada a placas pleurais. Lá na telectasia redonda também tinha placas pleurais, né? É a mesma exposição ocupacional. Padrão cístico, então cisto é qualquer espaço arredondado, bem circunscrito e circundado por uma parede epitelizada ou fibrosa. Na tomografia vai aparecer como área arredondada de baixo coeficiente de atenuação no parênquima pulmonar e interface bem definida com o pulmão normal adjacente. Padrão cístico na TC de alta resolução vai aparecer com múltiplos espaços arredondados bem circunscritos de conteúdo gasoso, paredes finas bem definidas e tamanhos variados. Então, observe um aspecto no raio-x que a gente vê só o contorno aqui da parede do cisto, mas como a imagem é de sobreposição do tórax inteiro, a gente não vê o cisto mais preto, né? Nem mais branco, nem mais preto por ter mais ar, né? A gente não vê porque tem parênquima pulmonar antes e depois. Então, aqui é o raio-x, esse aqui é a tomografia do paciente, então, como a TC aqui tá no coronal, né? Plano coronal, são cortes, aí ele corta certinho, não é sobreposição. Aqui eu consigo ver direitinho a parede do cisto, isso que eu quero dizer com interface pulmão, conteúdo gasoso, tá? Então, a gente vê direitinho. Aqui, a paciente com uma doença chamada linfangioliomioma. É uma doença de padrão cístico, mais comum em mulheres, em que a gente vê cistos de tamanho relativamente uniformes. Então, reparem na quantidade, múltiplos cistos, né, bilaterais de tamanho mais ou menos uniforme. Aqui já é outra doença, chamada histiocitose das células de Langerhans, quando a gente vê cistos ditos na literatura mesmo como de formas bizarras. Então, são cistos de tamanhos muito diferentes e de formas bizarras, tá? Bilaterais predominando nos ápices, ó. Aqui é terços superiores e aqui é a base. Então, predomina nos terços superiores dos pulmões, tem cistos de formas bizarras. Também são múltiplas doenças císticas, que eu falei para vocês, são essas duas, linfangioliomioma e xiostose das células de Langerhans. Mas tem inúmeras, tá? Inclusive, está aqui na lista também como doenças mais importantes a pneumonia intersticial usual, que na fase de faveolamento vai aparecer como padrão cístico, né? O faveolamento, vou mostrar para vocês. Então, o faveolamento está presente nos estágios mais avançados da fibrose pulmonar. Então, a gente vai ter destruição de espaços aéreos distais, com desarranjo da arquitetura de ácinos e bronquíolos e formação de cistos revestidos por epitélio bronquiolar metaplásico. Na tomografia, então, aparecem espaços císticos de paredes bem definidas, diâmetros que medem de alguns milímetros a 1 ou 2 centímetros, em geral na região subpleural, principalmente nos lobos inferiores e dispõem-se em múltiplas camadas, tá? O que ajuda a diferenciar
de enfisema paraseptal ou bolhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui é um esquema de uma imagem de tomografia mostrando as principais alterações que se semelham a cistos, né? Então, aqui estão os cistos. Então, a lesão arredondada de conteúdo gasoso e parede epitelizada ou fibrosa, né? Aqui o enfisema paraseptal e o enfisema centrolobular. Então, no enfisema a gente tem destruição das paredes alveolares. Então, a gente não tem parede, né? Aqui centrolobular, então vejam a relação com a arteríola aqui. E aqui paraseptal, que era a região aqui justa pleural. Aqui as bronquiectasias, né, que são os brônquios dilatados. Aqui as bronquiolectasias, os bronquíolos lá bem periféricos dilatados. E aqui o faveolamento, que é quando a gente tem essas múltiplas camadas de cistos, tá? Então, aqui é um exemplo de faveolamento em paciente com PIL. Então, lembra da pneumonia intersticial usual, geralmente o padrão reticular, evoluindo para fibrose e o aspecto de faveolamento, tá? No faveolamento, então, a gente vai ter esses espaços císticos, né? Com paredes espessas compostas por tecido fibroso, denso. O diagnóstico mesmo é histopatológico, mas a gente vê o faveolamento na tomografia, certo? Então, o diagnóstico da PIL, da pneumonia intersticial usual, é histopatológico, mas o faveolamento é visível. Aqui é a mesma coisa, faveolamento e bronquiectasia de tração, percebam os brônquios dilatados, né? E as múltiplas camadas de cisto na região subpleural. Que é a mesma coisa, que são as bases pulmonares, múltiplas camadas de cistos. E esse slide aqui é só para vocês verem que pela radiografia a gente não consegue diferenciar os padrões, tá? De doenças intersticiais. Então, vai ser como opacidades intersticiais mesmo. Percebam que aqui parece muito o aspecto da rede, né, do padrão reticular, mas era uma paciente com estiocitose de células de Langerhans. Então, era uma paciente que tinha aquela doença dos cistos bizarros, olha a tomografia dela aqui. Então, esses cistos têm parede, lembra que eu falei para vocês? Tem parede epitelizada. O que a gente vê no raio-x? A sobreposição das estruturas. Então, o que aparece aqui? As paredes do cisto se sobrepondo uma à outra, simulando o padrão reticular, tá? Padrão nodular, então, a gente vai ter múltiplos pequenos nódulos pulmonares com menos de 1 centímetro de diâmetro. Para chegar no diagnóstico diferencial, a gente precisa considerar, então, o contexto clínico, a aparência do contorno do nódulo, bem ou mal definido, localização e distribuição, se randômica, perilinfática, centrolobular, pleural, bem como achados associados como linfonodomegalia. Não quero que vocês confundam aqui com nódulo pulmonar, tá? Porque a gente está falando de doença intersticial padrão nodular. Então, nódulo solitário, né, que a gente vai suspeitar de malignidade, tudo é outra coisa, tá? Que a gente vai avaliar o tamanho, a idade do paciente, a forma, é outra coisa. Que a gente está nas doenças intersticiais ainda, a gente vai chegar lá. Então tá, a distribuição desses micronódulos pode ser randômica, que é aleatória, centrolobular, que é no centro do lóbulo pulmonar secundário, ou perilinfático, pegando então as fissuras, o feixe broncovascular e os septos dos lobos pulmonares secundários. Então vamos lá. Também tabelinha do CBR. A gente tem então na distribuição perilinfática sarcoidose ou linfantite carcinomatosa. Quero que vocês guardem a sarcoidose, tá? Claro que só a distribuição de micronódulos perilinfática não dá diagnóstico. Na sarcoidose, geralmente a gente tem linfonodomegalia, tá? Paratraqueal, hilar, bilateral, simétrica, enfim, tem outros achados, mas é mais sugestivo. Distribuição centrolobular, como nessas pneumoconioses ocupacionais, né? Bronquiolite respiratória, que é dos tabagistas. E a distribuição randômica, que é aleatória, tá? Sem nenhum predomínio, que vai estar presente na tuberculose miliar, na metástase pulmonar hematogênica miliar e na doença fúngica miliar, como histoplasmose, paracoccidiodomicose e criptococose.
Então, aqui a gente tem um aspecto no raio-x, parece que a gente vê mesmo múltiplos pontinhos, né? Mas nem sempre vai estar claro assim. Essa tomografia de um paciente com padrão miliar, né? Então, TB miliar, a gente vê micronós de distribuição difusa, aleatória, randômica. Aqui em A, a gente vê também essa distribuição aleatória. E em B, a gente vê a distribuição perilinfática, tá? Então, em A era metástase com distribuição miliar e em B era sarcoidose. Reparem que os nódulos acompanham muito o feixe peribroncovascular, né? Predominam nessa região. Outro exemplo de distribuição randômica dos nódulos na tuberculose. Aqui é um exemplo de distribuição centrolobular. Reparem que parece que tem um espaço, né, de um nódulo para o outro. É a distribuição centrolobular. E aqui, pessoal, é o padrão de árvore em brotamento, que tem esse aspecto aqui, tá? Então, os nódulos centrolobulares muitas vezes são acompanhados de opacidades nodulares ou lineares ramificadas, com diminutas nodulações nas extremidades, resultando então em um padrão que é conhecido como padrão de árvore em brotamento. Então, o padrão de árvore em brotamento pode ser identificado em várias doenças, mas é típico de bronquiolite infecciosa e da disseminação endobrônquica de tuberculose, tá? Aqui mais uma vez, olha que bonitinho. Esse é o padrão em árvore em brotamento, nesse caso era tuberculose ativa. E passamos para a próxima parte, atenuação em vidro fosco. Então, atenuação em vidro fosco na tomografia aparece como um aumento da densidade do parênquima pulmonar, permanecendo visíveis os contornos dos vasos e brônquios no interior da área acometida. Comumente reflete a presença de espessamento do interstício pulmonar ou preenchimento parcial do espaço aéreo. Outros mecanismos possíveis são a telectasia parcial do espaço aéreo, inspiração insatisfatória e aumento do fluxo sanguíneo. Ele é geralmente reversível, tá? Na radiografia vai aparecer, então, como uma radiografia normal, ou como opacidade mal definida, ou como consolidação, tá? Então, a gente não dá diagnóstico de vidro fosco por raio-x, tá? Vidro fosco é uma alteração vista pela tomografia. O padrão de vidro fosco é bastante inespecífico, tá? Tem inúmeras patologias que podem cursar com esse padrão. Então, aqui tem um exemplo de opacidades em vidro fosco, é esse mais cinza aqui, tá? Então, nessa imagem tem opacidades com atenuação em vidro fosco intercaladas com áreas de pulmão normal e mínimo enfisema centrolobular. E paraseptal, quase nada. Num paciente com bronquiolite respiratória associada à doença pulmonar intersticial. Esse caso aqui é um paciente com pneumocistose. Então, a gente vê opacidades reticulares e opacidades em vidro fosco, né? Então, o vidro fosco é esse mais cinza do que o pulmão, que fica mais preto, né? Mas menos branco do que uma consolidação, tá? Então, a pneumocistose é comum em pacientes com HIV, tá? Então, HIV com febre, diarreia, né? Nesse caso, foi investigado, deu positivo para pneumocistose. Diagnóstico diferencial de vidro fosco também divide em doença aguda e crônica. As mais importantes aguda, pneumocistose, que é a pneumonia por pneumocistes ou citomegalovírus, do paciente imunocomprometido com vidro fosco difuso, tá? A SARA também pode estar vidro fosco. O edema pulmonar também, lembra que eu falei para vocês? Vidro fosco ou consolidação, né? Nas regiões pendentes ou perilares, espessamento septal é frequente. Hemorragia pulmonar tipicamente cursa com vidro fosco também, tá? Doença subaguda e crônica são inúmeras também, observem aqui. Então, são inúmeras possibilidades, inclusive carcinoma bronquioalveolar, tá? O diagnóstico diferencial, então, vai exigir, né, o conhecimento da história clínica, dos processos agudo e crônico, grau de imunidade do paciente, achados associados, enfim, é bem inespecífico. Nesse caso aqui, gente, a gente tem uma sobreposição, então, de opacidade em vidro fosco, né?
e consolidação. Consolidação é esse branco, né? E opacidade em vidro fosco, esse cinzinho aqui mais clarinho. Então, nesse caso, um paciente com carcinoma bronquíolo alveolar, tá? A gente teve sobreposição aí nas opacidades em vidro fosco e consolidação, que pode acontecer, igual eu já falei para vocês, pode ter sobreposição de padrões, né? A gente geralmente procura o que predomina para pensar no diagnóstico diferencial. Então, esse paciente ele tinha algumas anormalidades torácicas persistentes, perda de peso, sem sinais de infecção, sugeria a doença crônica, né? Não tem favelamento, não tem bronquiectasia de tração, então a gente não pensa em fibrose. E aí fez histopatológico, que revelou então o carcinoma de células broncoalveolares, tá? O carcinoma bronquíolo alveolar. E por hoje é só, meninos.